Boa noite a você, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Desde que passamos pela maior crise econômica da história do Brasil em 2015 e 2016, que vitimou muita gente com desemprego, perda de renda e consequente inadimplência, o tema da educação financeira ganhou importância. Como se planejar na vida para evitar que crises severas levem o orçamento doméstico para dívidas impagáveis ou, na ausência de problemas, que façam a família mudar de classe socioeconômica, ou, para usar até uma expressão dos anos 80, subir de vida. É claro que boa parte dos inadimplentes não é um exemplo de alguém que não teve planejamento financeiro, mas também e tão somente vítimas de desemprego por longos períodos que são capazes de corroer as economias de qualquer um, por mais previdente que seja. De olho nisso, uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito tenta mapear o comportamento das famílias brasileiras quando o assunto é dinheiro. E algumas conclusões chamam a atenção da desagregação familiar na hora de debater um assunto que é do interesse do pai, da mãe, dos filhos e, eventualmente, dos agregados. Vamos lá. Menos da metade dos brasileiros disse que fala com frequência de dinheiro em casa. Em um terço das famílias, o assunto orçamento doméstico fica concentrado em apenas uma pessoa. A maioria absoluta diz que um membro da família compromete as contas da casa e que apenas metade dos membros de um casal diz ao outro todos os gastos que faz, o que significa dizer que um esconde do outro algumas despesas que faz sozinho. Não raro você me ouve falar aqui no cenário econômico que economia é algo que é movido essencialmente por expectativa. Mas as expectativas se realizam mais e melhor quando há planejamento. Talvez aqueles almoços de domingo com longa e farta conversa à mesa precisem acontecer com mais frequência e com todos ao redor, mas sem o celular na mão. É preciso olho no olho e todos de olho nas contas da casa. O cenário econômico está no ar. A produção industrial avançou no mês de fevereiro com destaque para os setores da perfumaria, veículos e bebidas. O crescimento da indústria no segundo mês do ano já demonstra a recuperação do ritmo do setor industrial, porque apesar do recuo que foi registrado no mês de janeiro, do qual nós falamos aqui à época, em todos os outros comparativos, os índices são positivos. Vamos lá, nós separamos esses números para mostrar. Em fevereiro, comparado a janeiro, houve um avanço, nós estamos falando de um número positivo ali de 0,2%. Embora pequeno, mas uma retomada do crescimento da produção industrial agora no mês de fevereiro, se comparado a janeiro. Porque em janeiro, como nós dissemos, houve um recuo. Mas a gente olha para os outros comparativos de longo prazo, ou seja, com espaço maior, em fevereiro deste ano com fevereiro do ano passado, o crescimento foi de 2,8%, que demonstra claramente que a indústria está num outro patamar se comparado ao mesmo período do ano passado. Quando a gente faz um outro cálculo, ou seja, no acumulado deste ano, nos dois primeiros meses, porque nós temos dados de janeiro e fevereiro, o crescimento é de 4,3%. E nos 12 meses, ou seja, a gente pegar desde março do ano passado até fevereiro deste ano, a indústria já cresceu 3%. Detalhe que a indústria vai crescer, pelo menos essa é a projeção que fazem os economistas da pesquisa Focus, do Boletim Focus do Banco Central, a indústria terá um PIB maior do que o PIB brasileiro, ou seja, a indústria vai puxar o PIB brasileiro para cima. Se imagina ali que a indústria cresça em torno de 4% e o PIB brasileiro em torno de 3%, ou seja, a indústria vai crescer mais que a média brasileira. E nessa pesquisa do IBGE, dos 26 ramos industriais pesquisados, em 14 houve crescimento da produção. E dentre os setores que avançaram, há uma semelhança importante. Ontem, aqui no Cenário Econômico, você acompanhou a entrevista sobre a recuperação do setor de supermercados. Depois de todo o tempo duro da crise, houve um começo de recuperação no ano passado, em 2017. Aliás, até um pouquinho em 2016, mas em 2017 houve um pouco mais forte e agora há uma expectativa de um crescimento ainda maior dos supermercados este ano, inclusive recuperando boa parte das perdas, se não todas as perdas dos anos difíceis que foram ali 2015 e 2016.
O economista da Associação Paulista de Supermercados, o Thiago Berca, fez menção, sobretudo, à volta do consumidor aos produtos de maior valor da linha premium, como, por exemplo, produtos de limpeza. Ele fez menção especialmente ao sabão líquido para lavar roupas e às cervejas mais sofisticadas. 2 desses setores foram destaque no crescimento da indústria agora em fevereiro, segundo o IBGE. Vamos lá, a gente tem os dados. Perfumaria, limpeza e higiene teve um crescimento de 4,4%. Isso inclui, tá ali, o sabão líquido para lavar roupa. Veículos, que a gente fala com muita frequência aqui, a produção do setor automotivo brasileiro tem inclusive batido recordes de exportação, o crescimento foi importante, de 0,9% agora em fevereiro. E o setor de bebidas, que inclui inclusive essas cervejas mais premium, as mais caras, também um crescimento de 1,8%, e são alguns dos setores que tiveram um crescimento agora nesse mês de fevereiro. A Petrobras vai conceder para a iniciativa privada a exploração de 5 campos de extração, 3 marítimos e 2 terrestres. Esta é mais uma etapa do processo de desinvestimento da companhia para tentar reduzir a dívida. O repórter Maurício de Almeida está na redação da TV Brasil no Rio de Janeiro e nos conta os detalhes. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Desde o ano passado, a Petrobras vem adotando esta nova política, reduzir despesas, decidir explorar apenas campos que são comprovadamente rentáveis e, por isso, vem abrindo mão de participações em alguns campos. Dessa vez, foram 5 campos que a Petrobras vai deixar de participar. Em 3 deles ela vai deixar de participar completamente e em 2 vai abrir parcialmente a sua participação. Nos campos de Tartaruga Verde e de Espadarte, que ficam na bacia de Campos, a Petrobras vai abrir 50% do seu direito de exploração. Já em outro campo marítimo, esse que fica na bacia de Santos, que é o campo de Bauna, a Petrobras vai abrir mão completamente do seu direito de exploração. E em 2 campos terrestres, a Petrobras também vai abrir 100% dos seus direitos. São os campos de Polo de Riacho, da Forquilha, que fica no Rio Grande do Norte, e de Polo de Miranga, que fica na Bahia. É uma estratégia que a Petrobras faz para reduzir despesas, como também já lançou ações da BR Distribuidora no mercado, tudo isso para deixar a companhia mais rentável e acabar com aquela dívida bilionária que a empresa tinha. Piotr. Muito obrigado, Maurício. E o Congresso derrubou agora à tarde o veto do presidente Michel Temer ao programa de refinanciamento de dívidas das micro e pequenas empresas, conhecido como Refis, que atendia as empresas maiores apenas. O programa agora vai beneficiar cerca de 600 mil empresas cadastradas no Simples Nacional, que devem juntas aproximadamente 21 bilhões em impostos, de acordo com o Sebrae. As pequenas e microempresas, médias e pequenas empresas que aderirem ao Refis terão redução dos juros e na multa pelo não pagamento dos impostos, além de extensão do prazo para quitar a dívida e prazo de até 175 meses, com prestações mínimas de R$300, ou seja, é uma baita de uma renegociação para quem ficou devendo. Bom, vamos rapidamente só entender o Refis. Lá atrás, quando foi criado o primeiro Refis, nós já estamos com vários Refis aí acumulados na história financeira do país, da relação governo, Receita Federal e empresas privadas. A intenção era renegociar as dívidas, fazer a reforma previdenciária, a reforma tributária, para que as empresas não tivessem mais a sobrecarga de impostos e conseguissem arcar com os impostos e a vida seguia normalmente. O problema é que foi feito o primeiro Refis e não foi feita uma reforma tributária convincente, maior, mais ampla. Ou seja, não raro se recorre novamente a um programa de refinanciamento de dívida para justamente tirar as empresas do sufoco. Só que quem pagou lá atrás fez um esforço danado, obviamente que não se sente muito feliz nessa hora, até porque é um dinheiro que deixa de entrar no caixa do governo. Se justo ou injusto, evidentemente que cada caso é um caso, mas a medida agora vai atingir também as pequenas e microempresas. Os pedidos de falência recuaram no primeiro trimestre do ano, mas os pedidos de recuperação judicial aumentaram de acordo com dados da Serasa Experian. A Vanessa Casalini está em São Paulo e tem os números. Oi, Vanessa. Boa noite. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. No que se refere aos pedidos de falência, foram 296 em todo o país nos 3 primeiros meses do ano, uma queda de quase 25%. Desse total, a maioria foi de micro e pequenas empresas. Na avaliação da Serasa Experian, essa diminuição é resultado de uma melhor condição de solvência das empresas, aliada ao crescimento econômico e à queda na taxa de juros. Já na comparação com fevereiro, houve aumento nos pedidos de falências de 26%. As recuperações judiciais, por outro lado, tiveram
tiveram aumento no trimestre, 19,6% em relação ao mesmo período de 2017. Na comparação com fevereiro, a alta foi de quase 44%. As micro e pequenas empresas lideraram, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Menos da metade dos brasileiros fala de dinheiro em casa como forma de discutir os gastos, planejar o orçamento familiar, fazer planos financeiros. O assunto só ganha importância e reúne a família quando os gastos se transformam em dívida, ou seja, quando o dinheiro passa a ser um problema. Essas são algumas das conclusões de uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que tenta mapear o comportamento das pessoas em relação ao dinheiro dentro das famílias brasileiras. Vamos lá, nós temos algumas conclusões. 44%, somente 44% das famílias falam com frequência de dinheiro. Das pessoas que responderam à pesquisa, falam dinheiro dentro de casa, ou seja, apenas 44%, menos da metade. Quase a metade ali dos casais, 48%, disseram que brigam por dinheiro, ou seja, acusando um ou outro de não controlar as contas da casa. 57% dizem que alguém da família prejudica o orçamento doméstico, ou seja, alguém que não está na mesma sintonia na hora de economizar, ou que faz gastos desnecessários, ou que compra coisas muito além do orçamento doméstico e aí compromete a casa toda. Exatamente mais da metade, ali 57%. Outros 33%, ou em 33% dos lares, as despesas concentram-se apenas em uma pessoa, ou seja, não há uma discussão maior dentro de casa em relação a isso. E 23% disseram que não discutem o orçamento doméstico de forma alguma, ou seja, é uma discussão que na verdade não acontece dentro de casa. O que demonstra claramente falta de diálogo para um assunto que, como eu disse anteriormente, interessa a todo mundo. Se a casa ficar endividada, alguém vai perder. E esse alguém pode ser todo mundo, porque tira a escola de um, tira a viagem do outro, tira um gasto a mais aqui, um gasto ali, ou seja, compromete-se a família toda. Vamos lá, para complementar a pesquisa, aí vem uma coisa bem comportamental em relação aos casais. Os homens omitem das mulheres a ida, por exemplo, a um bar. Ou seja, foi ao bar, foi a um restaurante, mas não conta para a mulher que gastou esse dinheiro. As mulheres, por sua vez, omitem compras, por exemplo, de acessórios essencialmente femininos, perfumes, alguma coisa que ela compra para ela. Mas ela não conta para o marido que ela gastou o dinheiro nisso. Ou seja, enquanto isso, o dinheiro está saindo da casa. E, de alguma forma, se foi um gasto excessivo, não vai conseguir pagar as contas que são dos dois, por exemplo, a conta de luz, o aluguel, ou seja lá, o condomínio, seja lá o que for. E aí 68% das famílias disseram que tem planos futuros, ou melhor, dos casais. Só que 30% desses 68%, ou seja, 30% desses que têm planos futuros, confessaram que não fazem absolutamente nada de concreto para realizar. Ou seja, pretendem fazer uma viagem para o exterior, uma viagem longa, daqui a 1, 2 anos? Bom, então precisa fazer uma economia. Não, não fazem. Pretendem que o filho vai estudar em alguma escola que, por exemplo, vai custar muito mais caro, uma pós-graduação? Não, não fazem economia para isso. Pretendem trocar de carro? Bom, tudo bem, queremos trocar de carro, mas não fazem economia para isso. Tem duas coisas que são muito importantes serem notadas ali. Evidentemente que a questão da educação financeira é sim uma necessidade, ainda mais porque nós passamos por uma crise pesada e muita gente ficou inadimplente, mas não porque fez um gasto exagerado. Os que fazem gastos exagerados precisam, evidentemente, de uma educação financeira maior. Mas esse assunto voltou à tona e voltou de uma maneira muito importante. As pessoas estão voltando a discutir esse assunto e é absolutamente necessário. Educação financeira é assunto de escola. Se aprende na escola, a lógica da matemática tem que ser aplicada no dia a dia. Isso é a economia doméstica, que as donas de casa já fazem há muito tempo na feira. Esse é o assunto número 1. O outro ponto é que não dá para colocar todo mundo que hoje está endividado por falta de educação financeira. Nós tivemos uma crise severa que vitimou muita gente com desemprego por longo tempo, ou seja, não tem economia que resista a crises tão longas como nós passamos recentemente e tão fortes como nós ainda estamos tendo reflexo aí dessa crise brasileira 2015 e 2016. Bom, daqui a pouco os números do mercado financeiro. Hoje o Ibovespa operou em alta, mas fechou próximo da estabilidade. Nós voltamos em instantes. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa com os números do mercado financeiro. Vamos ao Ibovespa, que operou boa parte do dia em alta hoje, mas fechou próximo da estabilidade, aí com uma oscilação negativa de 0,05%, 84.623 pontos. E o dólar comercial hoje teve uma alta bastante importante, levando-se em conta o histórico do dólar,
uma alta de 0,78% a R$ 3,33. O dólar tem acumulado altas nas últimas semanas. O índice que mede a intenção de consumo das famílias cresceu pelo 9º mês seguido, de acordo com dados da FEComércio. A Vanessa Casalino tem os números e volta a conversar conosco. Vanessa. Piotr, em março, o índice registrou uma alta de 0,9% em relação a fevereiro e atingiu 95 pontos. É o 9º crescimento seguido e também a maior pontuação desde abril de 2015. Já na comparação anual, o crescimento é de 20% e, nesse caso, pelo 19º mês seguido. Entre os destaques, diminuiu o número de paulistanos que acha que está mais difícil conseguir empréstimos para as compras a prazo. O indicador de propensão ao consumo de duráveis também melhorou. Os consumidores reduziram a cautela nas compras de produtos como TV, fogão, geladeira, por causa da queda nos juros e do maior acesso ao crédito, segundo a FEComércio. Piotr. O combate à corrupção pelas autoridades e o contexto da Operação Lava Jato está motivando empresas a reforçar seus programas de compliance, conjunto de condutas para garantir a conformidade da instituição com leis e regulamentos externos e internos, ou seja, a relação da empresa com o mundo lá fora. 4 anos depois, o que mudou na visão dos empresários e na estrutura das empresas, que foram extremamente envolvidas, aliás, elas foram em alguns casos precursoras de vários escândalos. Depois de tudo isso, o que mudou? Para falar sobre compliance, eu converso com o consultor de governança, Herbert Steinberg. Herbert, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Prazer em revê-lo, Piotr. Nós estamos falando de compliance e essa expressão ganhou. Eu falei de educação financeira agora há pouco, que é uma expressão que ganhou volta, ou seja, há um interesse das pessoas no assunto. E compliance, embora seja uma expressão em inglês, o significado é um pouco amplo e bastante amplo, para se ter uma ideia. O que mudou exatamente no posicionamento das empresas? Porque eu vou lhe contar uma história rápida. Lá atrás, em 2007, quando a gente ainda estava discutindo corrupção, logo depois do caso do Mensalão, e que nós tivemos pela primeira vez ali políticos da mais alta patente sendo condenadas, eu perguntei, bom, mas se tem um corrupto, tem um corruptor. E esse dinheiro vinha da iniciativa privada. A gente pôde descobrir isso depois. Mas ninguém queria discutir o assunto. A iniciativa privada não queria tocar nesse assunto. As federações todas de empresas, de setores, ninguém queria tocar no assunto. Bom, veio um caso pior agora, que foi exatamente o caso da Lava Jato. O que mudou nas empresas, no conceito de quem dirige as empresas, hoje, depois de toda essa série de escândalos pelos quais nós passamos? Piotr, a primeira coisa é uma ação reativa, até assimétrica, em relação a criar todo o arcabouço para inglês ver ou para estar alinhado com as regras chamadas boas regras de governança. Então, é comum, quem pisou na bola vai procurar estar absolutamente alinhado às regras. Então, quando você olha, existem manuais, você avalia, você olha, você investiga dentro dessas empresas, há algo de comum nelas. Elas todas adotaram rígidos controles e rígidos expressos processos de compliance, ou seja, de alinhamento a regras, especialmente do que se chama boas práticas de governança. Na prática, não mudaram na sua essência. É uma ação pendular. Isso não faz melhor nem pior, é apenas um fenômeno. Como acontece quando cai um avião, quando incendeia um prédio, o que você vê, a reação imediata, é uma ação rígida, explícita, publicada, se dá publicidade de que você está reagindo àquela situação. À medida que o tempo passa, aquilo pendularmente volta. A Lava Jato produziu um grande estrondo no mercado e um grande movimento. Eu acredito que o ciclo dessa ação pendular vai ser maior no tempo para fazer frente ao tamanho do estrago. No entanto, compliance significa você alinhar as práticas, não apenas dentro de um checklist, mas viver a essência do que seja a regra da boa prática. Herbert, vamos por partes então. Quando eu tenho uma reação diante de um fenômeno, de um caso que chamou a atenção de todos, vou usar uma expressão sua, foi uma medida reativa. As pessoas precisam se manifestar diante disso. Tinha escândalos gigantescos envolvendo algumas das maiores empresas do país. A reação não necessariamente é uma mudança de comportamento duradouro. O compliance, sim, é uma mudança de comportamento duradouro, porque passa a se acreditar numa outra filosofia em que a empresa precisa atuar. Quanto de uma coisa e de outra nós estamos vendo hoje realmente nas empresas?
Então, eu queria te corrigir, Piotr. Idealmente, ela deveria ajudar e ser lastro para essa mudança de comportamento, mas ela não garante. Ela diz, você está seguindo as regras que são previstas para esta situação. O compliance, ele vai controlar, monitorar e incentivar, estimular que aquelas regras sejam seguidas. Mas elas não garantem que vão ser seguidas. Elas podem ser seguidas por obrigação reativa, elas podem ser seguidas porque algo mudou na essência. Hoje, seria injusto dizer que não existe um genuíno interesse das empresas que passaram pela Lava Jato de se corrigir, especialmente quem ficou lá, quem está pagando o pato, tá certo? Mas, na prática, a essência significa a cultura da companhia, como aquelas pessoas que são os stakeholders da companhia se comportam em relação àquela prática. Mas as empresas... Como os controladores, perdão, Piotr, como os controladores introjetam e exemplificam aquela situação para o mercado. A pergunta é de quem quer ver as coisas mudarem de verdade, de fato, mas que já viu algumas coisas indo e vindo com uma frequência que não é saudável. Eu posso entender que as empresas que passaram exatamente pelo escândalo, até em algumas têm acordo judicial que elas precisam mudar, ou seja, há um acompanhamento, há um termo de ajustamento de conduta, alguma coisa do gênero. Essa tem duas pressões, talvez porque é um desejo agora da companhia e também tem uma pressão judicial, senão ela perde o benefício da sobrevivência. Exatamente. A questão comercial também. Certo. Agora, não raro, eu tenho também, aquelas empresas começam a mudar, mas aparecem outras sem esse tipo de compromisso. Quanto que no imaginário, no coletivo das empresas e do empresário brasileiro, essa lógica do compliance agora, digamos, chegou para ficar? É possível quantificar isso? É possível. Eu quero que você entenda, você, os espectadores, o fenômeno que o compliance é um instrumento pavimentador de uma situação em que você vai ajustar comportamentos e, portanto, vai ser percebido como alguém que é um protagonista de ações alinhadas com estas regras chamadas boas práticas. Isto é aquilo que se deseja e o que se espera desse processo. Ela não é suficiente, ela é necessária, mas ela não é suficiente. Esta mudança, ela precisa sofrer mudanças intrínsecas no controle, na forma de estruturar seus valores e de perpetuar esse novo modus operandi. Eu diria, respondendo objetivamente, de forma subjetiva a sua pergunta, meio a meio. Ou seja, todo mundo tem uma vontade grande de mostrar estar alinhado com as regras e atendendo todos os preceitos do ajuste de conduta que assinaram e dos acordos de leniência, que seja. E pendularmente, nesse momento, você vai e você consegue checar o checklist que está lá verificado. Agora, se aquela empresa é suficiente para te dar garantia e confiança que assim seguirá, que aquela companhia, ela de fato recuperou sua reputação, não existe como você medir isso e ter um selo de reputação. O compliance não te confere um selo de reputação. Ele é um processo que apoia a mudança, mas não é suficiente. O lucro ainda é um divisor de postura, ou seja, se a empresa está indo bem financeiramente, vamos incentivar tudo isso, vamos aumentar nosso compliance, vamos ter mais regras, vamos envolver todo mundo, mas a hora que a empresa começa comercialmente a ter problemas, se isso está custando muito para a empresa, vamos voltar às regras antigas? Porque quando as empresas se comprometiam a questões ambientais ou de responsabilidade social, lá atrás, eu me lembro que eu cobri isso com muita frequência, quando a empresa tinha algum problema financeiro, o primeiro corte vinha nisso. É um ponto muito bom que você levanta. Você nunca ouviu um CEO ou um acionista criticar um programa de qualidade. Sim. Já aprová-lo alinhado a um aporte de investimentos é uma outra história. Você nunca viu alguém metendo pau num programa de sustentabilidade, não estou falando de programas marqueteiros verdes, estou falando de programas de sustentabilidade, de geração de valor. De fato, não tem ninguém criticando, mas você precisa ser coerente na estrutura que segue. O compliance é o mesmo fenômeno, a governança é o mesmo fenômeno. Você, de um lado, não tem ninguém criticando, mas para que aquilo fique enraizado na companhia, pressupõe uma mudança cultural. Essa mudança cultural de essência, de ser e parecer, não adianta só parecer.
Muitas vezes, Piotr, não adianta também só ser, porque você precisa, galinha põe ovo e canta, né? Então você precisa dizer aquilo que você está fazendo. Claro. Acho que a gente está mais cantando do que fazendo. Eu não sei se tem ovos lá embaixo da galinha. Herbert, obrigado. Foi um prazer, hein? O prazer foi todo meu. Obrigado por estar conosco aqui no Cenário Da mesma Econômico. forma. Bom, o Cenário Econômico termina aqui. Amanhã nós estamos de volta. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. Até amanhã, hein?